No Direito Interativo, você encontra o conteúdo jurídico que precisa. Inscreva-se e ative o sininho. Olá! Hoje a gente vai desvendar a espinha dorsal do direito penal militar aqui no Brasil. A gente vai explorar juntos a parte geral do Código Penal Militar, que é basicamente o alicerce onde todos os princípios da justiça nas Forças Armadas são construídos. Para a gente seguir uma linha de raciocínio bem clara, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender quando e onde a lei penal militar se aplica. Depois, a gente mergulha no conceito de crime militar. Na sequência, vamos analisar a teoria geral do crime, as famosas excludentes de ilicitude e, para fechar, as regras sobre concurso de agentes e prescrição. Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa entender as regras do jogo, certo? E é exatamente isso que os primeiros artigos fazem. Eles estabelecem os pilares, definindo a validade da lei penal militar tanto no tempo quanto no espaço. E o ponto de partida de tudo, a pedra fundamental, é o artigo 1º. Ele traz o princípio da legalidade. E o que isso quer dizer na prática? É bem simples, mas super importante. Não existe crime se não houver uma lei criada antes do fato que diga claramente que aquilo é crime. Isso serve como uma garantia, né? Impede que alguém seja punido por algo que não era ilegal quando foi feito. Agora, olha que interessante. O artigo 2º, ele mostra que a lei não é estática. Ela muda. E quando muda, o que acontece? Bom, se uma lei nova simplesmente deixa de considerar algo como crime, a punição acaba na hora. Acabou. E tem mais. Se a lei nova for mais branda, mais benéfica para o agente, ela volta no tempo para ser aplicada, mesmo que a pessoa já tenha sido condenada. É o princípio de que a lei sempre retroage para beneficiar. Ok, agora vamos para dois conceitos que parecem simples, mas são cruciais. Tempo e lugar do crime. O artigo 5º define o tempo do crime como o momento da ação ou da omissão. Não importa quando o resultado aconteceu, o que vale é o momento da conduta. Já o artigo 6º, que fala do lugar do crime, é um pouco diferente. Ele diz que o local pode ser tanto onde a ação aconteceu, quanto onde o resultado se produziu. Essa diferença é super importante, por exemplo, para saber qual justiça vai ser competente para julgar o caso. Muito bem, agora a gente chega num ponto nevrálgico do Código. O que, afinal de contas, é um crime militar? É o artigo 9º que vai nos dar essa resposta. Ele é o coração que define os limites da jurisdição militar, então cada detalhe aqui é fundamental. Vamos analisar o artigo 9º por partes, porque ele é longo. O inciso 1º fala dos crimes que a gente chama de propriamente militares. São aqueles que só existem no Código Penal Militar, como deserção, por exemplo. Já o inciso 2º nos apresenta os crimes impropriamente militares. O que são eles? São crimes comuns, tipo um furto ou uma lesão corporal, mas que se tornam militares por causa do contexto. Por exemplo, um militar da ativa que comete um crime contra outro militar da ativa ou um crime que acontece dentro de uma área sob administração militar. A natureza do crime é comum, mas a situação o torna militar. E a definição do artigo 9º continua. Ele também considera crime militar aquele praticado por militar da ativa durante manobras, ou quando o crime é contra o patrimônio ou a ordem administrativa militar. Agora o inciso 3º é bem importante, porque ele amplia o leque. Ele diz que até mesmo um militar da reserva, um reformado ou um civil podem cometer crime militar desde que seja contra as instituições militares. Aqui, o bem que a lei quer proteger é a própria instituição, entende? A ordem, o patrimônio... Certo. Superada essa parte de definição, a gente entra agora num campo mais teórico, mas que é a base de tudo, a teoria geral do crime. É aqui que a gente vai entender os ingredientes que formam o delito. Vamos falar de causa, de intenção, de execução, é a análise técnica do crime. O artigo 29 trata da relação de causalidade. E a lógica aqui é bem direta. Um resultado só pode ser atribuído a quem deu causa a ele. E o que é dar causa? É praticar uma ação ou uma omissão sem a qual aquele resultado não teria acontecido. É o famoso nexo causal. Se não dá para conectar a conduta da pessoa ao resultado, simplesmente não há como imputar o crime a ela. Beleza. Agora vamos diferenciar duas situações. O crime consumado e o tentado, lá no artigo 30. O crime consumado é aquele que, bem, se consumou, todos os elementos previstos na lei aconteceram. Já o crime tentado é quando a pessoa começa a executar o crime, mas por alguma razão que não depende da vontade dela, ele não se completa. Ela tentou, mas algo externo a interrompeu. Agora um ponto importantíssimo, a intenção. O artigo 33 vai separar o joio do trigo, falando de dolo e culpa. O crime doloso é quando o agente teve a intenção de produzir o resultado, ou no mínimo, assumiu o risco de que ele acontecesse. Ele quis ou aceitou.
Já no crime culposo, a história é outra. Não tem intenção. O que existe é uma falta de cuidado, uma negligência, imprudência. A pessoa não queria o resultado, mas ele aconteceu por uma falha dela. O que muda tudo é o que se passava na cabeça do agente. E o artigo 38? Bom, ele trata de um tema que é a essência do ambiente militar, a obediência hierárquica. Ele diz o seguinte: se um militar comete um crime porque foi coagido de uma forma que não dava para resistir, ou se ele estava cumprindo estritamente uma ordem de um superior, ele não é culpado. A responsabilidade, nesse caso, sobe na hierarquia, vai para quem deu a ordem ou para quem coagiu. Mas, atenção, existe uma exceção muito clara. Se a ordem for obviamente criminosa, aí não tem desculpa. Quem cumpre também é punível. Seguindo em frente, a gente vai analisar agora algumas situações bem específicas. São casos em que um ato acontece, parece crime, mas a lei entende que, na verdade, não há crime ou que a pessoa não pode ser considerada culpada por aquilo. É o que a gente encontra no artigo 42, com as famosas causas de exclusão de crime, ou excludentes de ilicitude. São 4 situações em que a lei basicamente autoriza a conduta. O ato acontece, mas não é considerado ilícito. São elas o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Vamos dar um zoom na legítima defesa que está lá no artigo 44. Para que ela seja reconhecida, alguns requisitos precisam estar presentes. A pessoa tem que estar repelindo uma agressão injusta, que seja atual ou iminente, ou seja, acontecendo agora ou prestes a acontecer. E o ponto-chave, o mais importante de todos, é a moderação. A lei fala em usar moderadamente dos meios necessários. Isso significa que tem que ter proporcionalidade. Qualquer exagero, qualquer excesso pode fazer com que a legítima defesa não seja reconhecida. Já o artigo 48 aborda a questão da imputabilidade. A ideia aqui é a seguinte: a lei entende que não é justo punir alguém que não tem capacidade de entender o que está fazendo. Então, se no momento da ação, por causa de uma doença mental ou um desenvolvimento mental incompleto, a pessoa era totalmente incapaz de entender que aquilo era ilícito, ela é considerada inimputável. Não dá para exigir que alguém cumpra uma regra que não tem condições de compreender. Bom, estamos chegando na nossa última parte. Agora vamos tratar de 2 assuntos bem práticos e que sempre geram dúvidas. Primeiro, como a lei lida com crimes cometidos em grupo. E segundo, sobre os limites de tempo que o Estado tem para poder punir alguém. Sobre o concurso de agentes, o artigo 53 deixa bem claro: quem de qualquer forma participa de um crime responde por ele. A regra geral é essa. Só que, e aqui está o detalhe importante, a punição é individual. Cada um responde na medida da sua própria culpabilidade. A análise é caso a caso. E as condições pessoais, tipo ser reincidente, não contaminam os outros participantes. Cada um responde pelo que aceita. E para fechar, vamos falar de prescrição, no artigo 125. O que é isso? Basicamente, é a perda do direito do Estado de punir uma pessoa porque o tempo passou. O Estado não pode ficar com essa espada sobre a cabeça de alguém para sempre. E como a tabela mostra, esse prazo para prescrever depende diretamente da pena máxima do crime. Quanto mais grave o crime, maior o prazo. Veja só, para crimes com pena acima de 12 anos, o prazo é de 20 anos. Já para crimes com pena de até 2 anos, esse prazo cai para 4 anos, e assim por diante. Depois de percorrermos todos esses pontos da parte geral, fica uma reflexão, né? O Código Penal Militar vive numa tensão constante. De um lado, a rigidez, a disciplina, a hierarquia, que são essenciais para a vida na caserna. Do outro, os direitos e garantias fundamentais de qualquer cidadão. Então, a grande questão que fica é: como esses princípios gerais que a gente viu conseguem, no dia a dia, equilibrar esses 2 pratos da balança? É justamente essa busca por equilíbrio que torna a justiça militar um campo tão único e desafiador. Olá! Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar fundo na parte especial do Código Penal Militar Brasileiro. A ideia aqui é fazer um estudo teórico dos principais crimes cometidos em tempo de paz para ajudar quem está estudando a entender e a memorizar os pontos-chave de cada artigo. O nosso caminho está bem traçado. A gente vai passar por 5 grandes grupos de crimes. Vamos começar por aqueles que ferem a autoridade e a disciplina. Depois vamos ver os crimes contra o serviço militar, contra a pessoa, o patrimônio e, por fim, os crimes contra a administração militar. Certo, vamos começar pelo título 2. Estes crimes aqui, eles atingem, sabe, o coração da instituição militar, a hierarquia e a disciplina. São os pilares.
Se eles caem, a estrutura toda pode desmoronar. E é por isso que a lei é tão dura nesse ponto. O primeiro que a gente vai ver é o motim, lá no artigo 149. A ideia central aqui, o que define o motim, é a reunião de militares com o propósito de se insurgir. Não é uma pessoa só, tá? É um ato coletivo, um desafio em grupo contra a estrutura de comando. Agora, é aqui que a coisa fica bem interessante. Olhem só a comparação. A conduta do motim e da revolta é basicamente a mesma, mas tem um detalhe que muda tudo: o uso de armas. Percebam como a pena simplesmente dispara. De 4 a 8 anos no motim, ela salta para 8 a 20 na revolta. E por quê? Porque quando tem arma na jogada, o que era um ato de indisciplina vira um desafio direto ao poder do Estado. O risco é gigantesco, por isso a lei é tão mais severa. Seguindo em frente, vamos para o artigo 155, o incitamento. Aqui o crime não é o ato da desobediência em si, mas é, digamos, o ato de plantar a semente da desordem. É o ato de incentivar, de convencer outros militares a quebrarem as regras ou a cometerem crimes, minando a disciplina pela palavra ou até pela distribuição de algum material. Já o artigo 157 trata de um dos atos mais graves contra a hierarquia: a violência física contra um superior. A lei é bem específica sobre os fatores que pioram a situação, porque cada um deles representa um ataque ainda maior à estrutura de comando. Por isso a pena fica mais grave se a vítima for um comandante, se uma arma for usada ou, claro, se o resultado for lesão grave ou morte. E para a gente fechar essa primeira parte, temos o artigo 163, recusa de obediência. Esse aqui é o crime da insubordinação direta, preto no branco. É simplesmente se negar a cumprir uma ordem legal e específica relacionada ao serviço militar. Um desafio frontal à autoridade no dia a dia do quartel. Ok, saindo dos crimes contra a autoridade, a gente entra agora no título 3. Aqui o foco muda. Não é mais sobre a hierarquia em si, mas sobre a execução das tarefas. São crimes que comprometem a funcionalidade, a prontidão, a própria razão de ser do serviço militar. E a gente começa com um crime que todo mundo já ouviu falar: deserção, no artigo 187. O ponto-chave aqui, o que precisa ficar na memória, é o prazo. A ausência sem justificativa tem que ser por mais de 8 dias. É esse o marco que transforma uma simples falta no crime de deserção. Mas olha, deserção não é só isso. O Código também prevê situações parecidas, como, por exemplo, não se apresentar depois de uma licença. Ao mesmo tempo, a lei incentiva o arrependimento, diminuindo a pena para quem se apresenta por conta própria. E, claro, também pune quem dá uma força, quem ajuda um desertor a se esconder. Agora, no artigo 195, a gente tem o abandono de posto. E qual a grande diferença para a deserção? É a especificidade. Aqui o militar não só se ausenta da unidade, ele larga uma função específica que foi dada a ele, tipo uma guarda ou uma sentinela. Ele compromete a segurança de forma imediata. E por falar em comprometer a segurança, os artigos 202 e 203 são muito diretos: embriaguez em serviço e dormir em serviço. Pensa bem, as duas coisas incapacitam o militar de cumprir a sua função, principalmente as de vigilância, colocando toda a operação e os colegas em risco. Agora a gente entra no título 4, que são os crimes contra a pessoa. Aqui vamos ver tipos penais que já existem na lei comum, como homicídio e lesão corporal, mas que ganham um contorno diferente, específico, quando acontecem dentro do contexto militar. O artigo 205 define o homicídio no Código Militar. A ação é exatamente a que a gente conhece: matar alguém, e a pena base de reclusão vai de 6 a 20 anos. Só que é no parágrafo 2º que a coisa fica mais séria. É aqui que entram as qualificadoras, que jogam a pena lá para cima, de 12 a 30 anos. A lista tem motivo fútil, meio cruel, mas o ponto que vale destacar aqui são as qualificadoras bem militares, como prevalecendo-se o agente da situação de serviço, que reconhece o abuso de poder que vem com a função. Na sequência, artigo 209, lesão corporal. O crime é bem direto: ofender a integridade física ou a saúde de outra pessoa. A lei cria uma espécie de escada de gravidade. A pena vai mudando dependendo do resultado da lesão, se foi leve, grave, gravíssima ou, se no pior dos casos, acabou levando à morte. Beleza? Agora a gente vai para o título 5. O foco muda de novo. Agora é o patrimônio. Vamos entender como o Código Penal Militar lida com crimes como furto e roubo, que também têm suas particularidades no ambiente da caserna.
O artigo 240 traz a definição clássica de furto: subtrair, pegar para si um bem móvel de outra pessoa. É a subtração pura e simples, sem violência ou ameaça. Já o artigo 242, que fala do roubo, tem um elemento a mais que é fundamental. A subtração acontece, sim, mas com o uso de violência ou de grave ameaça contra a pessoa. E essa comparação deixa a diferença claríssima. No furto, o alvo é o bem, o patrimônio. No roubo, o criminoso ataca o patrimônio e a pessoa. É por isso, exatamente por isso, que o roubo é um crime muito mais grave, com penas bem mais altas. A violência é o que a gente chama de divisor de águas aqui. E a gente chega na nossa última parte, o título 7º. Esses crimes aqui atacam a própria máquina administrativa militar, a sua eficiência, sua moralidade e o seu bom funcionamento. O artigo 298 fala do desacato a superior. É diferente da violência física que a gente viu antes, tá? O desacato é um ataque à autoridade moral. É o ato de ofender a dignidade, a honra do superior, para tentar diminuir o respeito que ele merece pela função que ocupa. E para fechar, o artigo 301, desobediência. Esse tipo penal é mais amplo que a recusa de obediência lá do artigo 163. Enquanto aquela se refere especificamente a ordens de serviço, esta aqui abrange o descumprimento de qualquer ordem legal de uma autoridade militar. É uma proteção mais ampla da autoridade administrativa. Depois de passar por todos esses crimes, fica claro que o Código Penal Militar vive numa tensão constante. E a grande questão que ele tenta responder é: como é que uma força militar moderna consegue equilibrar a necessidade, que é absoluta, de disciplina e hierarquia, com os direitos fundamentais e a dignidade de cada um de seus membros? Entender essa tensão, no fundo, é entender a essência do próprio direito militar.